Perguntai. Hashem quer que todos os judeus estudem Torá e cumpram as mitzvot. Depois que Moshe terminou de ensinar a Bnei Israel as leis dos Korbanot, Hashem lhes disse: Eu, Hashem, quero que o povo judeu inteiro estude Torá e cumpra as mitzvot. Hashem quer que dediquemos nossos corações e mentes totalmente ao estudo da Torá. Nossos sábios se tornaram grandes porque levaram seu estudo de Torá mais a sério do que qualquer outra ocupação no mundo. Quando Ravá estava estudando Torá, ele ficou tão concentrado que nem notou que o seu dedo começou a sangrar. Se você também quer se tornar um Talmid Raham, você tem que estudar a Torá com toda a sua energia e concentração. Um exemplo de um Talmid Raham que se tornou grande através da determinação e do esforço foi Rabi Akiva. O Midrash nos conta o que Rabi Akiva aprendeu de uma rocha. Rabi Akiva não aprendeu Torá em sua juventude. Mesmo aos 40 anos, ele mal sabia alguma coisa. Ele era pastor de um homem muito rico, Kalba Shavua. A filha de seu mestre, Raquel, lhe disse: Akiva, se ao menos você tentasse, você se tornaria um grande Talmid Raham, um grande sábio. Como isso é possível? Perguntou Rabi Akiva com pesar. Eu sei tão pouco e há tanto que aprender, eu nunca me tornarei um Talmid Raham. Então um dia Rabi Akiva passou por uma rocha sobre a qual pingava água. A rocha estava belamente polida. Isso fez Akiva pensar: como essa rocha ficou polida? Ele perguntou às pessoas à sua volta. Foi por causa das gotas de água, elas disseram. A água pinga continuamente sobre a pedra e finalmente a deixa polida. Isso é o que as gotas macias de água podem fazer uma rocha sólida? Perguntou Akiva surpreso. Elas podem penetrar nela porque pingam sobre ela constantemente. Então, se eu estudar constantemente as palavras da Torá, elas com certeza entrarão em meu coração. Akiva começou a estudar com toda a sua energia. Ele não desistiu. Finalmente, ele se tornou um dos grandes líderes da Torá e do povo judeu. Devemos aprender com a atitude de Rabi Akiva. Nós também teremos sucesso em nosso estudo de Torá se estivermos determinados a usar toda a nossa energia e trabalhar duro. Hashem promete nos abençoar se estudamos e cumprimos a Torá. Hashem prometeu: se todos os judeus estudarem Torá energicamente e cumprirem minhas mitzvot, eu trarei bênçãos maravilhosas sobre eles. Que bênçãos Hashem prometeu? Número 1. A bênção da chuva. Hashem prometeu: eu darei chuva a Eretz Israel no tempo certo. Isso inclui várias bênçãos. A chuva faz com que o ar e a água que você beba fiquem puros. Como resultado, você ficará saudável e verá até uma idade bem avançada. Você dará crianças saudáveis. Seus animais também crescerão fortes. B. A quantidade certa de chuva cairá na estação em que ela é necessária para que o grão cresça. Portanto, sua colheita será abundante. C. A chuva não cairá em épocas inconvenientes, quando você estiver fora de casa, e não te incomodará. Hashem mandará a chuva à noite, enquanto as pessoas dormem. Em especial, a chuva cairá na sexta-feira à noite, enquanto cada família está reunida na mesa de Shabat em sua casa. Hashem prometeu a bênção de chuva no tempo certo, somente ao povo judeu. As nações fora de Eretz Israel não receberão essa bênção, portanto, elas não terão grãos suficientes. Elas virão a Eretz Israel para comprar a sua safra. Dessa forma, os judeus tornar-se-ão ricos. Número 2. A bênção de comida suficiente. Hashem prometeu ainda: eu abençoarei os frutos e grãos de Eretz Israel. Mesmo as árvores que normalmente não dão frutas começarão a produzi-las, e as frutas amadurecerão em um espaço de um dia. Haverá tantos grãos que eles levarão vários meses para serem debulhados. Assim que vocês terminarem de debulhar os grãos, as chuvas do vinhedo amadurecerão e terão que ser cortadas. Por causa da grande abundância, vocês não terão descanso entre uma colheita e outra. Hashem nos recompensa Midá Keneged Midá. Porque estamos continuamente ocupados com a Torá e Mitzvot, ele nos manterá ocupados com uma colheita após a outra sem parar. Hashem prometeu: embora vocês terão comida em abundância, vocês não precisam comer demais. Eu abençoarei o seu alimento de modo que vocês se sentirão satisfeitos, mesmo depois de comer apenas um pouco. Isso é uma bênção, pois comer demais ou comer muitos doces e comidas gordurosas causam doenças. Vocês poderão vender a produção excedente. A bênção da paz. Hashem prometeu: eu não deixarei que os animais selvagens façam mal a vocês.
Nossos Rahamim tentaram entender essa promessa. Rabi Yehudá explicou. Hashem prometeu manter os animais selvagens longe de todas as áreas onde os judeus vivem. Rabi Shimon argumentou. Hashem tinha em mente um milagre ainda maior. Mesmo que os animais selvagens entrem nos lugares onde os judeus vivem, eles não os machucarão. Rabi Shimon afirmava que se todos os judeus guardarem a Torá, Eretz Israel tornar-se-á similar ao Gan Eden antes do pecado de Adão. Mesmo os animais selvagens não eram ferozes no Gan Eden. Eles comiam apenas grama. Hashem prometeu que os animais selvagens em Eretz Israel novamente voltariam a ser inofensivos, como eram no Gan Eden. Hashem também prometeu, eu abençoarei vocês com paz. Usualmente, quando um país é rico, seus inimigos tentam invadi-lo. No entanto, mesmo que Eretz Israel seja abençoada com riquezas, nenhuma nação atacará vocês. Não apenas outros exércitos não guerrearão contra vocês, mas eu nem mesmo deixarei que passem por sua terra a caminho de outras batalhas. Eu não quero que vocês fiquem assustados com a visão perturbadora de soldados armados. E se vocês tiverem que lutar fora de sua terra, eu trarei confusão entre seus inimigos. Eles se atacarão entre si e cairão diante de vocês. 5 de vocês conseguirão expulsar uma centena de soldados inimigos, e apenas uma centena de vocês expulsarão o exército de 10.000 inimigos. Número 4. A bênção de famílias grandes. Hashem também prometeu, se todos os judeus guardarem a Torá, eu abençoarei as famílias judias com muitos filhos. Eu darei às crianças saúde e vida longa. Os pais podem ficar preocupados sobre como alimentar a sua numerosa família. Assim a Torá repete que Hashem dará comida em abundância. E Hashem acrescentou novas bênçãos. Eu não permitirei que os grãos de sua colheita antiga apodreçam. Ao contrário, eu farei com que os grãos antigos permaneçam tão frescos que terão um gosto melhor do que os novos. Quando chegar a época da colheita, seus celeiros estarão repletos com grãos antigos e deliciosos. Vocês não saberão o que fazer. Vocês terão que trazer os novos grãos para o celeiro, para que possam secá-los, mas os celeiros ainda estarão repletos de grãos antigos e saborosos. Vocês terão que retirar os grãos antigos e armazená-los em algum outro lugar. Vocês serão abençoados com mais grãos do que conseguem comer. Número 5. A bênção de que a Shekinah repousará entre nós. Agora é a vez da última bênção, a maior de todas. Hashem prometeu, eu darei a vocês um terceiro e eterno Beit HaMikdash. Minha Shekinah habitará não apenas no Beit HaMikdash, mas onde os judeus estiverem. Vocês sentirão como se eu andasse entre vocês, já que eu darei um grande entendimento sobre mim. Já que eu vos darei um grande entendimento sobre mim. Essa última bênção significa que todos os judeus se sentiriam próximos de Hashem e desfrutarão de sua presença. Esse é o maior de todos os deleites possíveis. Hashem adverte os judeus a nunca abandonarem a Torá e as mitzvot. Depois de Hashem ter explicado as bênçãos por observar a Torá, ele advertiu: nunca abandonem minha Torá ou parem de cumprir minhas mitzvot. Se vocês fizerem isso, eu punirei vocês severamente. Hashem previu 6 punições principais. Número 1, ele trará doenças. Número 2, haverá escassez e fome em Israel. Número 3, animais selvagens destruirão muitos judeus. Número 4, inimigos matarão muitos judeus. Número 5, Hashem mandará uma praga. Número 6, o Beit HaMikdash será destruído e Bnei Israel exilado. Nós discutiremos cada uma dessas punições separadamente. Primeiro explicaremos por que pode acontecer que os judeus acostumados a cumprir as mitzvot da Torá parem de cumpri-las. Nossos sábios explicam como pode acontecer de os judeus esquecerem a Torá. Os judeus que estudam Torá e cumprem as mitzvot não param de repente de ser religiosos. Então, como pode ser que um judeu dati religioso abandone a Torá? O Yetzer Hará possui truques especiais. Ele nunca diz, pare de ser dati, religioso. Ele sabe que um judeu religioso não dará ouvidos a uma sugestão assim, tão obviamente perversa. Ao invés disso, Yetzer Hará diz, por que você estuda a Torá com tanto afinco? Estude um pouquinho menos, não se estresse. Ele fala para o judeu estudar um pouquinho menos cada vez. Finalmente o judeu desiste de estudar a Torá. Ele pensa, não estudar a Torá não é nada demais, desde que eu continue cumprindo as mitzvot. Mas ele está errado. Se ele não estudar a Torá, ele não poderá cumprir as mitzvot com a mesma alegria e cuidado de antes. Ele também pode se esquecer de como cumprir as mitzvot de acordo com a halahá, a lei judaica. Mas o problema não para somente nessa pessoa. Seus filhos serão criados sem o estudo da Torá. Embora seu pai lhes diga que eles devem cumprir as mitzvot, eles não apreciarão. Eles entendem tão pouco sobre as mitzvot
As crianças observarão as mitzvot por respeito a seu pai, mas logo começarão a sentir que a Torá e as mitzvot são, na verdade, um fardo. Agora o Yetzer Hará retorna e lhes diz: por que se importar em cumprir todas aquelas mitzvot? Muitas delas nem fazem sentido. Por que não andar de carro em Shabat? Por que não acender as luzes? Aquelas mitzvot realmente impedem você de se divertir. Por que não abandonar aquelas mitzvot que fazem a vida tão difícil? Dessa forma, Yetzer Hará convence os judeus a observarem somente as mitzvot que eles querem, ou que lhes pareçam fazer sentido. Alguns desses judeus realmente abandonam todas as mitzvot de uma vez. Os judeus que saíram do caminho da Torá e mitzvot podem encontrar outros que estudam Torá e cumprem as mitzvot. Um dos judeus devotados pode dizer: por que você não observa a Torá? Hashem ordenou a Bnei Israel no Har Sinai que cumprisse suas mitzvot para sempre. Ninguém gosta de ouvir que está fazendo algo errado. Assim ele tenta explicar seus atos. Eu realmente não acredito que Hashem alguma vez falou com os judeus no Har Sinai. E mesmo se ele o fez, as mitzvot hoje não podem ser cumpridas como há 3.000 anos atrás. Elas precisam mudar para se adaptarem aos tempos modernos. Ele pode começar até a zombar dos judeus ortodoxos que continuam a seguir as instruções de Hashem. Agora você vê como Yetzer Hará, devagarzinho, vai afastando os judeus da Torá. Enfraquecer o estudo da Torá foi o primeiro passo. Isso, mais tarde, fez com que o cumprimento das mitzvot fosse abandonado. Assim, nessa paraxá, Hashem adverte Bnei Israel: vocês devem estudar a Torá com toda a sua energia. Se vocês abandonarem o estudo da Torá, vocês também acabarão abandonando as mitzvot. As punições de Hashem são como avisos a Bnei Israel para que façam techuvá. Se eles fizerem techuvá, Hashem cancelará a punição. A Torá nos fala muito sobre esses castigos, de modo que, se eles se concretizarem, os judeus não poderão dizer: todas essas coisas ruins aconteceram conosco por acaso. Eles devem entender que não estão sofrendo por acaso. Eles estão sendo punidos por seus maus atos, tal como Hashem previu na Torá. A primeira punição, Hashem trará doenças. Hashem prometeu: se vocês cumprirem a Torá, eu mandarei as doenças longe de vocês. No entanto, se nós não observarmos as mitzvot, Hashem fará o oposto, e eu trarei uma doença após a outra sobre vocês. Vocês chamarão médicos e comprarão remédios, mas todos os seus esforços serão em vão. O doente não será curado. Hashem pune os judeus midá que nega de midá. Eles escolheram propositadamente não cumprir suas mitzvot. Agora ele os faz tão doentes e fracos que não conseguirão cumprir as mitzvot mesmo que desejem. A segunda punição: haverá escassez e fome em Eretz Israel. Como estudamos antes, Hashem prometeu aos judeus que, por estudarem e cumprirem a Torá, a colheita de grãos será farta. Mas o oposto acontecerá caso Bnei Israel abandonem a Torá. Hashem ameaçou: vocês plantarão seus grãos e esperarão que eles cresçam. Mas quando chegar a época da colheita, vocês ficarão desapontados. Todo seu trabalho e esforço terão sido em vão, pois nada crescerá. Vocês passarão fome. Um ano mais tarde, vocês plantarão novamente. Dessa vez, a plantação crescerá muito. Mas quando os grãos estiverem prontos para serem colhidos, inimigos invadirão Eretz Israel e roubarão toda a colheita. Vocês passarão fome. Esses inimigos também destruirão seus filhos e filhas, a quem vocês criaram com tanto amor e carinho. Se vocês fizerem techuvá, eu não punirei mais vocês. Mas se continuarem a transgredir a Torá, eu os punirei ainda mais. Eu farei os céus sobre Eretz Israel tão secos quanto ferro, nenhuma gota de chuva cairá. Mas na terra haverá uma umidade prejudicial. Os grãos que vocês armazenaram em buracos no solo apodrecerão por causa da umidade. Assim vocês não terão nenhum alimento. Essa punição se abaterá somente sobre Eretz Israel. Todas as outras nações terão grãos em abundância. Mas se os judeus cumprirem a Torá, então somente Eretz Israel terá uma colheita farta. A terceira punição: animais selvagens destruirão muitos judeus. Se Bnei Israel cumprir a Torá, os animais selvagens não lhe farão mal. Os animais sentirão que os judeus são sagrados e não os atacarão. No entanto, se os judeus abandonarem a Torá, o oposto acontecerá. Hashem ameaçou: animais selvagens atacarão vocês quando vocês viajarem pelas estradas. Vocês estarão em perigo e não apenas em estradas desertas ou nas florestas, mas mesmo em cidades repletas de pessoas, onde os animais normalmente não se atrevem a ir. E mesmo seus animais domésticos tornar-se-ão selvagens. Nas épocas em que Bnei Israel não cumpriram a Torá, os jumentos em Eretz Israel costumavam dar mordidas mortais nos judeus.
Hashem fez com que os animais selvagens ataquem Bnei Israel por causa dessas averotos em particular, por jurar em falso ou sem necessidade, por causar um Hillul Hashem, por não guardar o Shabat. Bnei Israel poderiam dizer: tudo o que aconteceu conosco foi por acaso. Hashem não nos puniu por causa de nossos pecados. Às vezes, animais selvagens matam pessoas, são apenas acidentes. Mas esse tipo de pensamento é errado. Hashem os punirá ainda mais por pensar assim. A quarta punição. Os inimigos de Bnei Israel os destruirão. Você se lembra que Hashem prometeu: se todos Bnei Israel cumprirem a Torá, exércitos estrangeiros nem sequer passarão por Eretz Israel a caminho de suas batalhas em outros países? Agora Hashem advertiu: se vocês transgredirem a Torá, seus inimigos invadirão Eretz Israel e destruirão muitos de vocês. A advertência de Hashem se concretizou. A história a seguir contará como isso aconteceu na época do primeiro Beit HaMikdash. Uma história do livro de Reis, Melachim. O profeta Elisha previu como os inimigos de Bnei Israel os destruiriam. Elisha foi um conhecido Navi e profeta que viveu na época do primeiro Beit HaMikdash. Seu mestre profeta Eliahu lhe disse em nome de Hashem: vá para a cidade de Damasco, em Aram, um país ao norte de Eretz Israel, a Síria. Diga a Hazael, um dos nobres da cidade, que ele será o futuro rei de Damasco. Elisha viajou até Damasco. Naquela época, Ben-Hadad, rei de Damasco, estava doente. Tão logo Ben-Hadad escutou que Elisha estava em Damasco, ele ordenou a Hazael: leve um presente ao profeta judeu e peça que ele pergunte a Hashem se eu me recuperarei ou não da minha doença. O rei sabia que o profeta judeu não aceitava presentes para si. O rei pretendia dar a Elisha comida que o navio usaria para alimentar os seus alunos. Hazael carregou 40 camelos com comidas deliciosas e foi até o navio. A comida é um presente do rei, ele disse a Elisha. Ele quer saber se ele recuperará ou não de sua doença. Elisha respondeu: volte e diga a ele que ele viverá. No entanto, isso, na verdade, é uma mentira. A verdade é que Hashem me disse que o rei morrerá, mas você não precisa contar isso a ele, para que ele não se sinta mal. De repente, Elisha se afastou de Hazael. Lágrimas corriam em sua face, mas ele não queria que Hazael visse sua dor. Ele tentou se controlar, mas não conseguia parar de chorar. Finalmente, ele começou a chorar bem alto. Surpreso, Hazael perguntou: por que meu mestre está chorando? Elisha explicou a Hazael que ele não estava chorando por causa da morte iminente do rei. Eu prevejo o que você fará a Bnei Israel. Elisha explicou: você queimará a nossa fortaleza, matará nossos homens com a espada e cruelmente destruirá as mães que estão esperando bebês. O navio sabia que Hazael seria um dos inimigos de que Hashem enviaria para atacar Bnei Israel, como ele havia advertido nesta paraxá. Eu? Perguntou Hazael, surpreso. Eu não tenho poder para fazer o que você mencionou. Você terá poder, afirmou Elisha. Hashem me disse que você tornar-se-á rei de Aram. Hazael retornou ao rei. O que Elisha disse? O rei perguntou. Não tenha medo, mentiu Hazael. Você viverá. No dia seguinte, o rei pediu a Hazael que colocasse uma toalha fria em sua testa, pois ele tinha febre. Mas o frio resfriou tanto o seu corpo que ele morreu. Tal como previu Elisha, Hazael foi coroado novo rei de Aram. E assim como Elisha havia dito, Hashem decidiu punir Bnei Israel, através de Hazael, por eles servirem a ídolos e não cumprirem várias mitzvot da Torá. Hazael atacou Bnei Israel exatamente como Hashem advertiu nessa paraxá. Ainda assim, na época de Hazael, Hashem não destruiu o Beit HaMikdash e nem expulsou o Bnei Israel de Eretz Israel. Hashem teve piedade deles pelo mérito de seus grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele esperou, talvez Bnei Israel fizesse techuvá, e ele não teria que destruir o Beit HaMikdash. Mas Bnei Israel ignoraram os sinais de advertência de Hashem e continuaram a pecar. A Torá acrescenta: além da espada do inimigo, Hashem trará outros terríveis castigos sobre vocês.
castigos que não estarão escritos aqui na Torá. A Torá alude a outras coisas trágicas que aconteceriam na destruição do primeiro Beit HaMikdash. O próximo Midrash falará sobre uma delas. O Midrash nos conta a punição do rei Itzequiahu. Itzequiahu foi o último rei judeu. Ele era um tzadik. No entanto, Hashem estava zangado com ele porque ele não evitou que os judeus cometessem averot, pecados. Yemiarro, o profeta, advertiu o rei e o povo que, a menos que fizessem techuvá, Hashem faria com que eles caíssem nas mãos do rei de Babel. Yemiarro advertiu o rei: você será levado para Babel e morrerá ali, mas seus olhos não verão isso. Mas o rei e o povo não ouviram o profeta. No 11º ano do reinado do rei Etzequiarro, Hashem cumpriu as advertências de Yemiarro. Nabucodonosor, rei de Babel, que é o Nabucodonosor, queimou o Beit HaMikdash, matou vários judeus e levou o restante como cativos para Babel. Quando o rei Etzequiarro viu o Beit HaMikdash em chamas, ele sabia que o próximo passo dos babilônicos seria capturar a ele e a família real. Vamos fugir! Ele gritou aos seus 10 filhos. Eles correram para um túnel subterrâneo que se estendia desde o palácio do rei até as planícies de Jericó. Sequiarro achou que ele e seus filhos escapariam em segurança. No entanto, Hashem decidiu de outra forma. Um veado correu para a abertura do túnel no vale de Jericó, exatamente onde Sequiarro e seus filhos emergiam. Os soldados babilônicos estavam bem ali, tentando pegar o veado. Ao invés disso, eles pegaram o rei judeu. Sequiarro e seus filhos foram levados pelo general babilônico para serem julgados pelo rei Nabucodonosor. Você e seus filhos devem morrer, proclamou Nabucodonosor. Vocês são traidores. Quando Etzequiarro ouviu isso, ele gritou: mate-me primeiro, não posso suportar ver meus filhos sendo executados. Mate-nos primeiro, os filhos pediram, não queremos ver o sangue de nosso pai derramado. Nebuchadnezzar optou pela maneira mais cruel. Primeiro ele matou os 10 filhos de Etzequiarro na frente dele. Então ele ordenou: seguem o rei judeu. Lanças de ferro foram trazidas e perfuraram os olhos de Etzequiarro até ele ficar cego. O rei cego foi então levado como prisioneiro para Babel. Etzequiarro lamentou: se ao menos tivéssemos ouvido Navi Yemiarro e seus avisos. Por que Etzequiarro foi castigado com a cegueira? Essa foi uma punição midá que nega de midá. Ele desviou os olhos quando Bnei Israel fizeram averotos. Ele não usou seus olhos para o propósito correto. Portanto, Hashem fez com que ele perdesse a visão. A quinta punição. Hashem enviará uma praga. A Torá prevê: quando Bnei Israel virem os exércitos inimigos reunidos em torno deles, eles correrão para dentro de suas cidades fortificadas. Eles acharão que estarão seguros atrás de suas fortes muralhas. No entanto, Hashem enviará a morte para dentro das muralhas também. Ele castigará os judeus com Deber, uma praga mortal. Judeu algum jamais foi enterrado em Jerusalém. A cidade não possui túmulos para que nenhum judeu possa ficar também ao pisar acidentalmente em um deles. A Torá prediz: quando aqueles que morreram de Dever foram levados para serem enterrados fora de Jerusalém, os inimigos atacarão os judeus que os estiverem enterrando e os matarão também. As punições de Hashem são midá que nega de midá. Já que os judeus não se ocuparam com Torá e mitzvot, Hashem fez com que eles se ocupassem com coisas desagradáveis, como cuidar dos doentes, dos mortos por Dever. Uma punição adicional. Enquanto os inimigos sitiam as cidades, os judeus sofrem com a fome. A Torá adverte: quando vocês estiverem dentro das cidades cercadas e não puderem sair porque os inimigos estão ao redor, vocês sofrerão com a fome. Geralmente, cada família judia assa pão em seu próprio forno. Agora, para economizar madeira, 10 mulheres terão que usar o mesmo forno juntas. Elas ficarão desapontadas ao ver que o pão que assaram saiu do forno em migalhas. Isso faz parte da punição. E depois que elas finalmente o comerem, elas ainda ficarão com fome, porque a comida não é abençoada, como quando Bnei Israel cumprem a Torá. A Torá avisa: se vocês levarem a sério essa punição e fizerem techuvá, eu não mais castigarei vocês. Mas, do contrário, eu ficarei muito bravo e farei com que a terceira e pior etapa da fome comece.
Vocês passarão por tanta fome que começarão a comer a carne de seus próprios filhos. A punição da fome é midá que nega midá. A Torá é comparada a pão e água. Se Bnei Israel se recusa a comer do pão da Torá e beber as águas da Torá, estudar e cumprir a Torá, Hashem tirará deles o seu outro pão e água. A Torá continua a predizer o que acontecerá depois que os inimigos cercarem as cidades de Eretz Israel. Finalmente, os inimigos quebrarão as muralhas e entrarão nas cidades. Eles destruirão as casas dos judeus juntamente com os seus templos e altares para a idolatria que Bnei Israel construíram. Todas essas predições viraram realidade. Antes da construção do primeiro Beit HaMikdash, Eretz Israel estava repleta de altares para a idolatria. Hashem fez com que Nabucodonosor invadisse Eretz Israel. Enquanto seu exército sitiava Jerusalém, os judeus morriam de fome. Foi então que a seguinte triste história aconteceu. Nossos sábios nos contam. O pequeno menino que se recusou a dizer o Shema. O profeta Eliarro andava pelas ruas de Jerusalém. Havia judeus famintos por toda parte. Eliarro os consolava. Ele implorava a eles que fizessem techuvá. Ele encontrou um pequeno menino que estava tão fraco por causa da fome que não conseguia nem ficar em pé. Quantas pessoas da sua família ainda estão vivas? Eliarro perguntou ao menino. Todos morreram, ele respondeu. Eu sou o único que ainda vivo. Eliarro lhe disse gentilmente. Vou ensinar a você um passuque. Se você recitá-lo todos os dias, Hashem fará com que viva. Repita comigo. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Pare, gritou o menino. Não diga o nome de Hashem. Meus pais nunca me ensinaram a dizer isso. O menino pegou o ídolo que carregava consigo e o beijou. Seu estômago, inchado pela fome, nesse momento estourou. O menino morreu enquanto abraçava e beijava o seu ídolo. Não é uma história triste? Ele mostra porque Hashem estava furioso com os judeus. Ele cumpriu as punições que ameaçara na Torá. No Har Sinai, todos os judeus juraram a Hashem que para sempre o ouviriam, mas na época do primeiro Beit HaMikdash, eles imitavam as nações não judias. Eles serviam a ídolos e cometiam outras averotes muito sérias. A sexta e última punição. O Beit HaMikdash será destruído e Bnei Israel serão exilados. Você se lembra que Hashem prometeu, se todos os Bnei Israel cumprirem a Torá, eu colocarei um Beit HaMikdash eterno em seu meio? No entanto, se Bnei Israel pecarem, a Torá ameaça o contrário. Minha Shekinah deixará o Beit HaMikdash e eu o destruirei. Esse é o mais severo de todos os castigos. Ele aconteceu 2 vezes. O primeiro Beit HaMikdash foi destruído por 3 averotes. Número 1. Havia judeus que entraram em casamentos proibidos pela Torá. Número 2. Havia assassinos. Número 3. Havia muitas pessoas que serviam a ídolos. Depois que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído, o rei Nabucodonosor levou os judeus para Babel. Hashem manteve os judeus em Babel por 70 anos. Então vários deles voltaram para Eretz Israel e construíram o segundo Beit HaMikdash. Mas Hashem destruiu esse Beit HaMikdash também. Bnei Israel havia pecado de novo. Dessa vez, sua principal verá foi que eles nutriam muito ódio um pelos outros e falavam muito Lashon Hará. O Midrash nos conta. Onde está a Shekinah desde que o Beit HaMikdash foi destruído? Quando os judeus pecaram, a Shekinah de Hashem deixou o Beit HaMikdash. Ela voltou para o céu. Mas parte da Shekinah permaneceu na terra para acompanhar alguns dos judeus que saíram de Eretz Israel e foram levados para o exílio em Babel. Quem eram os afortunados judeus que foram acompanhados pela Shekinah? Não foram os juízes do Sanhedrin, nem os Kohanim do Beit HaMikdash, e nem os Leviim que ajudavam os Kohanim, pois Hashem estava bravo com eles por causa de seus pecados. Mas Hashem demonstrou seu amor especial pelas crianças judias, porque elas não tinham pecados. Somente elas foram acompanhadas pela Shekinah, que as protegeu. Parte da Shekinah se estabeleceu para sempre no Kotel HaMaravi, o muro ocidental em Jerusalém. Ele é um dos muros do Har Habayit, monte do templo. Hashem prometeu que o Kotel HaMaravi jamais será destruído. Sua Shekinah repousa ali. O que acontecerá com a terra e com Bnei Israel depois que os judeus forem exilados? A Torá declara, depois que vocês forem levados de Eretz Israel, a terra ficará completamente deserta, ninguém sequer passará por ela. Embora essa previsão seja sombria, ela também contém algum conforto para os judeus. A terra não se tornará a possessão das nações estrangeiras.
A Torá continua: enquanto vocês estiverem nas terras dos seus inimigos, eu colocarei o medo em seus corações. Até mesmo o som de uma folha batendo em outra causará grande terror a vocês. Nas terras do exílio, vocês viverão longe um dos outros. Alguns de vocês se perderão entre as nações. Quais judeus se perderão? O próximo Midrash responde a essa pergunta. O Midrash nos conta: onde estão as 10 tribos? As tribos de Judá e Benjamim foram as duas últimas Shevatim levadas a Babel por Nabucodonosor na destruição do primeiro Beit HaMikdash. Nós, os judeus de hoje em dia, somos descendentes dessas tribos, ou da Shevet Levi. Onde estão as outras 10 tribos? Elas foram levadas da terra cerca de 100 anos antes da destruição do primeiro Beit HaMikdash pelo rei de Assur, a Síria. Para onde elas foram? O Midrash conta que Hashem escondeu as 10 tribos além do rio Sambation. Esse rio é chamado de Sambation ou Sabation ou Sabation, porque age de forma estranha no Shabat. Durante a semana inteira, ele flui e lança pequenas pedras. No entanto, no Shabat, ele fica completamente parado. Hoje, nós não conhecemos a localização desse rio ou o paradeiro das tribos perdidas. Quando Mashiach chegar, Hashem fará passagens subterrâneas que levarão ao Ha-Hazetim, o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. O monte se abrirá e as 10 Shevatim emergirão dele, para se reunirem com todos os judeus. A Torá continua: mesmo quando Bnei Israel estiver em terras estranhas, eu não os abandonarei. Eu enviarei meus Nevim, profetas, para pedir que eles façam teshuvá. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, Hashem enviou o Navi Ezequiel para Babel. Ele orientou o Bnei Israel a fazer teshuvá. Eles o escutaram e 70 anos mais tarde tiveram permissão de retornar a Eretz Israel. A Shekinah de Hashem estará conosco mesmo na Galut, exílio. Essa maravilhosa promessa se concretizou. De todas as antigas nações, somente o povo judeu sobreviveu. O Midrash nos conta: a ovelha e os 70 lobos. O imperador romano disse a Rabi Yehoshua ben Hananiah: é maravilhoso e inacreditável como uma pequena ovelha consegue permanecer viva entre 70 lobos. Quem é a pequena ovelha a quem o imperador se referiu? O povo judeu. E quem é comparado aos 70 lobos? As nações do mundo, que buscam constantemente destruir o povo judeu. No entanto, Rabi Yehoshua respondeu ao imperador: não admire a ovelha, admire o pastor, que a protege dos dentes dos 70 lobos. O povo judeu teria sido destruído há muito tempo se não fosse a proteção especial de Hashem, prometida na Torá. Hashem promete lembrar seu pacto com nossos patriarcas e findar a nossa galut, exílio. Hashem prometeu: se os judeus fizerem teshuvá, eu imediatamente terminarei com sua galut. Porém, se eles não fizerem teshuvá, eu terminarei com sua galut quando chegar o certo. No entanto, nesse caso, eu trarei sofrimento e privação sobre eles. Quando o momento destinado chegar, eu recordarei meu pacto com os patriarcas e com os 12 filhos de Jacob. Eu trarei Bnei Israel de volta para sua terra. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. A doação de dinheiro no valor de uma pessoa ao Beit HaMikdash. A Torá nos conta que um judeu pode doar uma soma em dinheiro no valor de si ou de outra pessoa ao Beit HaMikdash. Tal doação é chamada pela Torá de Kehá, que significa o seu valor. Como sabemos quanto vale uma pessoa? A Torá lista o valor de cada homem e mulher judia para o cumprimento da mitzvah, valores. Por exemplo, o valor de todos os meninos judeus de 5 a 20 anos é de 20 moedas de shekel. O valor de todos os homens entre 20 a 70 anos é de 50 moedas de shekel. Hashem não nos revelou a razão para estabelecer a quantia em particular para cada grupo mencionado na Torá. Se um judeu afirma: eu quero dar o valor de meu filho para o Beit HaMikdash, Hashem considera como se ele tivesse oferecido seu filho como corban. Os Kohanim usavam o dinheiro que recebiam dessa mitzvah para fazer os reparos necessários no Beit HaMikdash. Uma criança abaixo de um bar ou bat mitzvah não tinha permissão para doar o seu próprio valor, ou de outra pessoa no Beit HaMikdash. Um fazendeiro judeu deve dar o dízimo de seus animais recém-nascidos a Hashem. A Torá ordena: um fazendeiro judeu que possua suas próprias vacas, ovelhas ou bodes deve dar a Hashem todo o 10º recém-nascido. Essa doação é chamada de Maaser Behemá.
De que forma os animais para nascer Berramá eram separados? Uma vez por ano, o fazendeiro juntava todos os animais recém-nascidos em um estábulo, com uma porta tão pequena que apenas um animal de cada vez podia passar. O fazendeiro então fazia com que os animais saíssem um a um e ia contando-os. Quando o 10º animal passava, ele o marcava com um pedaço de pau mergulhado em tinta vermelha. E ele falava: Esse animal é Macê. O que acontecia aos animais marcados com vermelho? O proprietário os levava para Jerusalém. Depois que eles eram abatidos, o Cohen queimava as partes internas do corbã no Misbeah. Então o Cohen dava a carne ao proprietário, que tinha permissão de comê-la em Jerusalém. A mitzvah de dar o Maaseh Bechamá traz benefícios extraordinários para o povo judeu. Hashem temia que os fazendeiros judeus em Eretz Israel estivessem tão ocupados plantando grãos e cuidando dos animais que não teriam tempo para estudar a Torá. Portanto, ele lhes deu mitzvot que seriam forçados a visitar Jerusalém. Uma dessas mitzvot é o Maaseh Bechamá. Outras mitzvot pelas quais os judeus têm que vir a Jerusalém são Maaseh Sheni e visitar o Beit HaMikdash em Pessah, Shavuot e Sukkot. O que havia de tão especial sobre a cidade de Jerusalém? Jerusalém era o centro de estudo da Torá. Quando o judeu visitava Jerusalém, ele se encontrava com vários Talmidei Chachamim, a quem podia fazer perguntas. Ele se lembrava de quanto é importante estudar a Torá. Se o judeu tinha uma quantidade muito grande de animais, que eram Maaser Berramá, ele falava a um de seus filhos: Vá para Jerusalém e estude Torá. Temos uma grande quantidade de carne no nosso Maaser Berramá, e deve ser consumida em Jerusalém. Dessa forma, cada família judia enviava ao menos um de seus membros para estudar a Torá em Jerusalém. Cada membro poderia, então, ensinar o restante da família Torá e mitzvot. E assim essa mitzvah ajudava a tornar cada família sagrada. Esse é o propósito de todas as mitzvot. Elas tornam os judeus sagrados de forma que a Shekinah possa repousar não apenas no Beit HaMikdash, mas nos corações de todos os Bnei Israel.